Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Direito Processual Penal. E agora a gente vai resolver algumas questões relacionadas ao tema de sistemas processuais penais, tá? São de várias bancas, mas nós vamos resolver juntos aqui para que você esteja plenamente preparado para tudo que pode enfrentar aí nas provas de concurso Brasil afora. Então, o título 1 do livro 1 do Código de Processo Penal estabelece as disposições preliminares da referida lei processual. Nesse sentido, de acordo com as disposições legais, julgue a seguinte alternativa relativamente ao tema. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão da acusação. Certo ou errado? Esta é a redação exata do artigo 3º-A do Código de Processo Penal, que, como eu falei para você, está suspenso pelo Supremo pela ADI 6305, entre outros números, tá? Porque foram reunidas ali várias ADIs. Então, tá certo. E qual é o alerta que eu te faço? Mesmo os dispositivos do pacote anticrime que foram suspensos pelo Supremo, dentre eles do juiz das garantias, nós vamos estudar. Por quê? Porque está caindo em prova, como eu estou te mostrando aqui. Ok? Próxima questão. A Lei 13964 de 2019, que é o pacote anticrime, entre as várias alterações da legislação, incluiu o artigo 3º-A no Código de Processo Penal. Olha só. E daí o artigo está aqui, copiado, ipsis literis. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Portanto, desde a alteração supracitada, está expressa na legislação processual a escolha pelo sistema processual acusatório. Nas alternativas a seguir, enumeram-se algumas características desse sistema, à exceção de uma. A. Separação entre as funções de acusar, julgar e defender. Certo ou errado? Certo. Então essa aqui nós não vamos marcar, porque nós queremos a errada. B. Os princípios do contraditório e da ampla defesa que informam todo o processo. É característica, sim ou não? Sim. C. A possibilidade de o juiz produzir provas para dirimir dúvidas. Então aqui nós vamos deixar em stand-by. D. A publicidade dos atos processuais como regra. Certo ou errado? Certo. E a imparcialidade do julgador. O juiz fica equidistante do conflito de interesses instaurados entre as partes. Queridos, essa é a questão que eu me referi durante a nossa aula, tá? Esta possibilidade do juiz produzir provas para dirimir dúvidas para alguns doutrinadores, como por exemplo o professor Douglas Fischer, é uma característica que pode ser sim compatível com o sistema acusatório, que é compatível com o sistema acusatório. Só que observe todas as outras características. A única que daria para a gente marcar aqui como não sendo característica do sistema acusatório seria a produção probatória direta pelo juiz, mesmo que para dirimir dúvidas. Tá? Então eu preciso te fazer esse alerta. Neste caso, nós vamos marcar esta questão, mas para a parte da doutrina, esta característica, o juiz produzir provas supletivamente, é compatível sim com o sistema acusatório. Ok? Então, a alternativa que estaria errada, que não corresponde a uma característica do sistema acusatório, é a de letra C. São características do sistema inquisitório, exceto, então nós queremos também características que não pertencem ao sistema inquisitório. A alternativa errada. A inexistência de contraditório pleno. Não existe, né? Certo? Certo. Gestão da prova nas mãos das partes. Quem que gere a prova no sistema inquisitório? Quem gere a prova no sistema inquisitório é o próprio juiz. Então já temos uma favorita. Aglutinação de funções das mãos do juiz. É exatamente a principal característica do sistema inquisitório. E com isso, necessariamente, eu tenho a parcialidade do julgador. Então, a gestão da prova, no caso do sistema inquisitório, é na mão do juiz. E como nós queremos a alternativa errada, nós vamos marcar a letra B de barbaridade T. Próxima. Uma reforma que pretenda incorporar traços do sistema acusatório na legislação processual penal vigente deve orientar-se no sentido de, letra A, concentrar a gestão da prova na pessoa do juiz, certo ou errado? Errado, né? Se nós queremos implementar um sistema acusatório, eu tenho que tirar a gestão da prova da mão do juiz. Letra B, ampliar os espaços de oralidade nos atos processuais, sim ou não? Sim.
C. Reduzir a imediação judicial na produção da prova. O que é imediação judicial na produção da prova? É o juiz estar imediatamente ligado à produção da prova. Limitar a publicidade dos atos processuais. A publicidade é uma característica do princípio do sistema acusatório, sim ou não? É segundo o professor Auri. E ampliar a tarifação e a taxatividade das provas. E aqui eu quero destacar para vocês um ponto que ficou faltando na nossa aula anterior, que é a prova no sistema inquisitório era prioritariamente a prova tarifada, a prova taxativa. O que significa isso? As provas tinham peso, tinham valor, tinham nota. Então a gente teria um escalonamento das provas que seriam mais ou menos importantes. Então, tanto que se falava que a confissão era a rainha das provas. Então, no sistema inquisitório, se o acusado confessasse, ele já estaria automaticamente condenado, porque essa prova, a confissão, seria a mais importante de todas naquela época. E hoje, no sistema acusatório, nós não temos mais a tarifação das provas. Nós temos o sistema do livre convencimento motivado, da persuasão racional, que são livres as provas produzidas pelas partes e livre a valoração dela pelo juiz, desde que o faça de maneira fundamentada. Então não tem prova de maior ou de menor importância previamente prevista em lei. Nós temos a apreciação judicial dessas provas de acordo com o convencimento do julgador e desde que ele o faça de forma fundamentada. Então, neste caso, a alternativa correta é a ampliação dos espaços de oralidade nos atos processuais, certo? Certo. Acerca dos princípios gerais, das fontes e da interpretação da lei processual, bem como nos sistemas processual... Acerca dos princípios gerais, fontes e interpretação da lei processual penal, bem como dos sistemas de processo penal, julgue o item que se segue. A publicidade, a imparcialidade, o contraditório e a ampla defesa são características marcantes do sistema processual acusatório. Certo ou errado? Certo, nós vimos que nós temos todas essas características aí no sistema processual acusatório. Beleza? Então, questõezinhas já para ilustrar bem o nosso assunto, o nosso tema, e você já está preparado para resolver tudo que venha a aparecer na sua prova sobre isso. Beleza? Então eu fico por aqui. Um grande abraço e até mais. Valeu!